bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo num tema bem delicado, né? As nuances do serviço, da entrega. Da dedicação. Isso. Nossa inspiração vem lá do capítulo 50 do livro Bênção de Paz, chamado Vigiando e Orando. É um convite mesmo para olhar para dentro, Com sabe? certeza. Um tema que toca a todos de alguma forma. E o ponto de partida que o texto dá é forte. Vem de Paulo a Timóteo, né? Aquela passagem. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Uhum. Já estabelece um padrão alto, né? De integridade, de seriedade no serviço. Exato. E aí o texto apresenta uma figura curiosa. O obreiro meio sombra e meio luz. Alguém que, tipo, faz coisas boas, mas tem algo ali que não está totalmente alinhado. Pois é. E o desafio que o texto coloca é justamente esse. Como sair dessa condição? Como lidar com essa dualidade? Ok, vamos desdobrar isso um pouco. Isso. Então, a descrição desse obreiro é interessante. Ele é produtivo, sim, mas o texto diz que ele opera de forma deficitária. Deficitária? Como assim? No sentido de que falta algo, sabe? E o mais complicado é que essa atuação, digamos, incompleta, pode acabar prejudicando outras pessoas. Especialmente aquelas que estão com a fé ou o compromisso ainda mais frágil. Entendi. E como a gente identifica isso? O texto dá alguma pista? Dá sim, e é bem interessante. O texto fala que a gente percebe isso pelas condições especialíssimas que essas pessoas impõem para servir. Ah, as condições. E a lista é longa, né? Eu lembro de ler isso. Coisas como servir só onde querem. Isso. Ou como entendem que deve ser feito, só quando se vejam dispostos. E com quem gostam, né? Quer dizer, escolhendo a dedo com quem interagir. Exatamente. E tem mais, desde que se lhes satisfaçam as exigências. Nossa, e o ponto final que é crucial, desde que ninguém os critique nem contraria. Uau! Isso mostra uma centralização muito grande em si mesmo, né? Na própria conveniência, no próprio conforto. Aqui a coisa fica bem interessante de analisar. Precisamente. Essa atitude toda, essas condições, essa é a sombra que a pessoa carrega. A metáfora é muito forte, né? O texto diz que esse obreiro beneficia com a luz que derrama. Sim, o trabalho útil que ele faz. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele prejudica com a sombra que teima em carregar. Essa sombra não é maldade pura, talvez. Mas representa o egoísmo, sabe? As imperfeições que a gente ainda não trabalhou. A falta de uma entrega mais completa, talvez. Exato. Mais desinteressada. E essa sombra acaba, de certa forma, manchando a própria luz que a pessoa emite. Se a gente pensar no impacto disso, pode ser sutil, mas vai minando, né? Sim. E essa sombra, ela seria mais uma falha consciente? Tipo, a pessoa sabe e escolhe agir assim? Ou é algo mais inconsciente, uma limitação que a gente nem percebe direito? Olha, o texto não detalha tanto essa psicologia, mas a solução que ele aponta sugere que é algo que a gente pode e deve trabalhar internamente. Que seria, a indicação é muito clara. O imperativo de orarmos e vigiarmos. E não é só rezar e ficar de olho, tipo, de forma superficial. Não, né? Parece mais profundo. Sim, são apresentadas como ferramentas mesmo, para autoconhecimento, para transformação. O objetivo é procurando desvencilharmos de toda sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma. O orçamento da alma, forte essa expressão. Muito a oração nesse sentido parece ser a busca por ajuda, por clareza, por força para mudar. E a vigilância é esse exercício constante de se observar. Se autoexaminar, né? Isso. Questionar as motivações, as reações, os apegos, aquelas condições todas que a gente falou. É uma necessidade de purificação interna contínua, sabe? Entendi. Não como algo para depois servir, mas como parte do próprio serviço. Exatamente. A qualidade do que a gente oferece está ligada à nossa qualidade interior. Então, no fundo, o que isso tudo quer dizer pra gente parece um chamado bem forte para introspecção, né? Sem dúvida. Não é só fazer as coisas, mesmo que sejam úteis, é preciso olhar o porquê e o como a gente faz, a intenção, a pureza do motivo, a disposição para superar o próprio egoísmo. Isso se torna tão crucial
quanto à ação em si. É avaliar a qualidade da nossa presença, da nossa entrega em qualquer coisa que a gente faça. Exatamente. E o resultado que se espera desse processo todo de orar e vigiar não é virar perfeito da noite para o dia, claro, mas é a transformação gradual. Em quê? Em obreiros fiéis na causa do eterno bem. A fidelidade aqui vai além de só cumprir tarefa, né? Significa servir conforme os desígnios do Senhor. Alinhado a um propósito maior. Isso, um propósito que está além das nossas vontadinhas e condições pessoais. É sair de um serviço condicionado, focado no eu, para um serviço mais livre, mais generoso. Mas focado no bem que pode ser feito de verdade. O ideal de serviço desinteressado, consciente. É uma reflexão muito necessária sobre a qualidade, a autenticidade da nossa dedicação, seja no que for, né? Na família, no trabalho, na comunidade. Traz uma profundidade para esse ato de servir que, às vezes, na correria a gente esquece um pouco. Pois é. Que usa. Sim. Como será que essa dinâmica de luz e sombra aparece na nossa vida? A nossa capacidade de contribuir, de fazer o bem, a luz, mas que muitas vezes vem condicionada pelas nossas necessidades, medos, pelo nosso conforto, a sombra. Onde isso aparece no nosso dia a dia? No trabalho, nas relações, nos projetos que a gente se envolve, como a gente equilibra a nossa contribuição genuína com as condições que, às vezes, sem nem perceber, a gente ainda impõe. Uma boa pergunta para a gente se fazer. Onde que está a nossa sombra? E como a gente pode trabalhar para que a nossa luz brilhe de um jeito mais pleno, mais incondicional? Fica aí a reflexão.